Olá, seguidores. No vídeo de hoje vou comentar sobre o relatório de Tegar 11, um relatório que demorou bastante para sair, né? Foram quase 6 semanas aqui entre um relatório e o outro. Mas enfim, finalmente saiu. Vou comentar o que teve de mais importante nesse relatório referente a janeiro e vou responder aqui a pergunta aqui do título do vídeo, se Tegar 11 urcanizou, ou seja, se enrolou com obras, ou se ele hectarizou ou devanizou, ou seja, se meteu no rolo. E já respondo que não, tá? Mas vou falar por que não são casos semelhantes. Mas tenho visto muita gente comentando de que o fundo ia virar um novo o RPR11. É realmente muita gente que está completamente perdida falando besteira por aí. Mas isso aqui eu vou deixar para o final do vídeo. Eu, Thiago PS, seu canal, fique esperto. Ok, começando aqui pelo relatório. Olha, no começo do relatório, sinceramente, nada de relevante, tá? Nada de relevante mesmo. Então, já vou aqui direto para a DRE, que é o ponto, é a única coisa de informação que a gente teve aqui nesse relatório gerencial, tá? É um relatório bem fraco, faltou com muita comunicação entre o gestor e os cotistas. Fala aqui um monte de macroeconomia, mas a questão de resultado mesmo que é bom, é muito pouco comentário. Mas enfim, aqui o ponto alto aqui do ponto alto não, né? O ponto principal aqui de resultado ruim aqui no mês de janeiro 26 foi essa linha aqui de resultado com equity. Tivemos aqui uma queda brutal de 20, quase 26 milhões de reais para apenas 26 milhões, para apenas 16 milhões de reais repassados pelos empreendimentos, né? Uma queda de quase 10 milhões de reais. Mas aqui vou para minha planilha aqui especial, onde eu faço compilado desses dados. Então aqui vocês estão vendo uma planilha que eu venho fazendo, que eu tenho feito aqui de monitoramento de Tegar 11. E aqui já peço seu like porque a maioria, como é que vocês bem sabem, apenas fazem uma leitura de relatório, né? Eu sempre tento trazer um pouco de conhecimento a mais para vocês. Então, aqui a gente tem, vocês estão vendo de forma isolada o resultado do equity, que é o ponto de mais importante que a gente está estudando Tegar 11. Aqui a gente pode ver que o resultado aqui, o repasse dos equities, caíram muito, né? Estava aqui na casa de 1,54 por cota há 2 anos atrás, lá em janeiro de 2024. Então, agora cai daqui para menos da metade desse valor. Então, realmente, algo muito esquisito aconteceu aqui, tá? Para ter caído aqui mais 50% aqui do resultado aqui dos empreendimentos, tem que estar acontecendo algo muito, mas muito grave mesmo. E, enfim, isso daqui não ficou tão claro assim na live que a gente teve entre o gestor e o Baroni, tá? Na live ele basicamente passou a live inteira reclamando na questão de macroeconomia. Mas enfim, com certeza que é um resultado muito decepcionante, tá? Mas, enfim, ainda sigo aqui vendo a possibilidade de uma recuperação quando a gente pensa no médio e longo prazo, tá? Mas aqui no curto prazo, eu acho que o mercado deve sofrer um pouco. Aqui Tegaron está sendo negociado a 77,60. O fundo chegou a ser negociado aqui uns R$ 75 lá no auge da crise, né? Desde então ele deu uma recuperada, o que para mim foi uma surpresa. O mercado não se assustou com aquele rendimento de 70 e poucos centavos. Mas vamos ver como é que o mercado reage a esse novo rendimento ruim. Mas, enfim, com certeza que péssima notícia aqui para Tegar 11 esse resultado. Mas, enfim, é como eu venho falando já há bastante tempo. Tegar 11 ele consegue ter bastante controle sobre o que ele está distribuindo. Então eu fico com aquela pulga atrás da orelha se eles estão distribuindo pouco porque realmente está ruim o resultado ou porque eles querem deixar um pouco mais para quando o mercado estiver em alta, né, com a Selic em queda. Mas enfim, não foi apenas o estado ruim, não foi apenas no
na linha de equity. Nas outras linhas que DRE também tínhamos resultados muito fracos. Aqui, por exemplo, na linha crédito, temos aqui apenas R$ 844 mil entrou aqui da parcela de CRIs. Sinceramente, aqui quando a gente compara com outros meses, por exemplo, que novembro, 2,3, dezembro, 1,5 milhão. Aqui em janeiro, faltou uma explicação aqui por parte dos gestores sobre o que foi que aconteceu aqui nesse mês, tá? Porque realmente não é normal que aconteça toda essa queda aqui no pagamento dos devedores. Enfim, mas tudo aqui foi ruim. Vejam só aqui na linha fundos de renda fixa, apenas R$ 118 mil. Aqui, novembro foi quase 10 vezes mais, dezembro também muito mais, muito mais. Aqui ativos de bolsa também teve um desempenho muito fraco aqui comparado aqui com novembro. Dezembro venderam alguma coisa aqui no prejuízo, né? Mas enfim, o resultado aqui de todas essas linhas aqui negativas foi um resultado de apenas 62 centavos. Então, realmente, resultado muito fraco, mas muito fraco mesmo, tá? Vendo que esse fundo aqui já chegou a distribuir até mais de 1,40 por cota no passado. Enfim, é, com certeza bem negativo. E como eu já disse aqui, o relatório não explica, não deixa tão claro assim o que foi aconteceu, né? Aqui a gente tem que então seguir com o que o gestor disse na live, né? De que eles estão com dificuldade de vender o estoque pronto. E por falar aqui nessa questão de obras, mostrar aqui mais um compilado aqui do material que eu tenho feito. Aqui vocês estão vendo o percentual médio de obras da carteira. Então, aqui agora no mês de janeiro bateu 94%. Então, aqui a gente pode notar que os empreendimentos estão cada vez mais é, maduros, né? Então, isso daqui é bom, tem que colocar menos dinheiro aqui, apesar de que o gestor não adianta estar com os empreendimentos prontos se ele não está conseguindo não está conseguindo vender, né? Apesar de que quando a gente olha aqui para as vendas, dá para notar que tivemos aqui uma evolução, né? Pelo menos uma pequena evolução aqui no percentual vendido da carteira. Aqui, ó, estava 71% até novembro de 2025, depois pulou para 73%, agora está em 74%. Então, o maior patamar aqui nos últimos 2 anos. Lembrando que aqui em janeiro de 24, o fundo estava pagando bem mais do que agora que as vendas estão maiores, né? Então, enfim, como já disse outras vezes, TH11 é um fundo muito caixa preta, tá? Muito difícil compreender o que está se passando aqui dentro. Ok, vamos ver aqui mais algum ponto adicional que eu tenho para comentar com vocês. Resultado caixa, apenas 10 centavos. Talvez tenha consumido um pouco mais ainda no mês de fevereiro, né? Fevereiro também deve ter sido um mês ruim, poucos dias úteis, com certeza pouca venda, enfim. É, aqui sobre monitoramento de ativos, aqui eles seguem indicando aqui uma venda abaixo do esperado, né? É o que eles reclamam é que eles vêm reclamando já há bastante tempo. Ok, então, sobre o relatório, era isso, tá? Sinto decepcionar vocês, mas não teve tanta coisa assim. Ah, sim, tem uma coisa para comentar com vocês também, da reavaliação do VP. Então, aqui tem uma revelação positiva de 5,52. Essa reavaliação de TH11 ela acontece anualmente, mas a desse ano veio com um patamar bem reduzido. É, mostrando aqui para vocês, já nos últimos 2 anos, né? Aqui vocês podem ver que no começo, final aqui 2022 deu um salto, aqui foi uns R$ 13 por cota. Dessa vez foi um salto de apenas uns R$ 6 por cota. Então aqui o VP refletindo esse baixo desempenho que o fundo tem tido.
Ok, agora aqui vou responder a essa pergunta aqui da capa e depois vou passar para a conclusão aqui sobre o que eu estou achando de Tegar 11 no momento atual. Então, primeiro aqui para o pessoal que está pensando que Tegar 11 virou um novo RPR-11. E aqui não, tá? Tegar 11 não tem nenhum tipo de problema com questão de obras. Eu digo isso aqui já há bastante tempo. Na última emissão que eles captaram, eles nem sequer aportaram em, em aportes em novos projetos. Eles compraram, foi CRI, foi ancoragem de CP SH11. Então aqui Tegar 11 não tem problema com falta de liquidez para obras, tá? Aqui a gestão tem vacilado bastante nos resultados, mas pelo menos em gestão de obras eles mandam muito bem. Com relação ao fundo ter virado novo HCTR11, isso aqui já começa a virar palhaçada também, né? Que o pessoal da Hectare foi uma coisa até que talvez envolva coisa aqui da polícia, tá? Porque realmente foi muito rolo de beneficiamento próprio. E em Tegar 11 e também o FPR 11 não tem nenhum sinal de nada do tipo, tá? Mas, enfim, então, qual que seria o problema de Tegar 11? É que o Tegar 11 é que ele está tendo pouco lucro com os empreendimentos que ele está investindo. Então, ele entrou aqui em projetos há 4, 5 anos atrás, é, lançou esses projetos, fez as vendas, muitas vezes acontece lançamento. No meio do caminho, o custo de construção disparou e com isso a margem de lucro dos empreendimentos Tegar 11 foram para o brejo, né? Ainda mais com uma Selic tão elevadas, não conseguem vender a um valor tão alto assim, né? Porque as pessoas têm dificuldade em financiar. O público que pode comprar bem reduziu bastante. Então, esse que seria o problema para a Tegar 11. Ok, agora concluindo aqui sobre o que eu acho de aqui do Fundo de Desenvolvimento da TG Core. Olha, para a Holder, eu nunca vi Tegar 11 assim como um fundo maravilhoso, não, tá? Ainda mais com taxas desse patamar aqui, a gente está falando de 1,50% ao mês, mais 30% do QCD, 100% CDI. Realmente não está machucando, mas já machucou bastante no passado essa taxa de performance. Outro fator que não me agrada no Tegar 11 é que já tem de muito tempo que eu vinha notando essa malandragem deles, né? De que quando a gente tem um mercado de baixo, só vem rendimento ruim, mas quando o mercado tá bom, tá fácil de ter emissão, os rendimentos são aquela maravilha, né? Então, isso aqui são alguns pontos que me fazem ter um pé atrás com o Tegar 11 em longo prazo. Mas pensando em curto prazo, em uma compra oportunística, aqui eu até tenho visto oportunidade em Tegar 11, tá? Porque acredito que essa situação que ele vem passando atualmente, ela não tem, ela não acredito que ela vai perdurar aqui por tempo indefinido. Acredito que em algum momento vai ter uma melhora. Então, aqui a gente pode começar talvez aqui se a gente começar a ver aqui preços bem irracionais, aqui, não sei, né? Talvez que o fundo voltar para 1,30, 1,30 que em 2024 estava pagando isso, né? 1,30 talvez aqui se o fundo caiu para R$ 75, a gente tá falando de 1,70% ao mês quando acontecesse a recuperação do fundo. Ou até mesmo mais, tá? Lembrando que o fundo já chegou a pagar 1,59 lá em 2022. Passou bastante tempo pagando 1,40. Então, se a gente for pegar valores como esse, realmente a gente chega a valores aqui já se aproximando aos 2% ao mês. Enfim, no entanto, não me perguntem quando que esse melhor dos rendimentos que Integrar 11 vai chegar, tá? Sem uma DRE aqui sobre o resultado do fundo, realmente fica muito difícil. Mas, enfim, pelo menos a gente tem a perspectiva agora de queda da Selic, o que melhora bastante para o gestor. Mas, enfim, peço que desculpa por não poder ter condições de responder muitas das dúvidas de vocês, mas realmente
Tá bem difícil. E quem falar que tá sabendo alguma coisa tá bancando falastrão, tá? Porque para mim o mercado tá completamente sem saber nada do que tá acontecendo aqui em Tegar 11. Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.